Olá, turma, tudo bem com vocês? Olha bem, espero que estejam bem, se cuidando, tá ok? Porque a nossa aula é de segurança, então nós temos que nos prevenir, não é verdade? Sempre prevenindo para a gente poder ter uma vida saudável, né? Principalmente no trabalho. Vamos falar hoje aula sobre mapa de risco, mas como elaborar, a elaboração do mapa de risco. Na aula passada, nós falamos sobre a origem, o histórico do mapa de risco, de onde que ele veio, não é verdade? Os benefícios para a empresa, para o trabalhador. Nós vimos na aula passada de mapa de risco como quais os riscos que devem serem avaliados, ser avaliados, não é verdade? Durante a elaboração, quem deve elaborar, não é verdade? A participação dos funcionários, muito importante dentro dessa elaboração do mapa de risco. Hoje nós vamos ver a técnica e como que a gente faz, o como fazer o make, né? Como fazer um mapa de risco, ok? Então vamos nessa. Bem, o mapeamento de risco, como nós vimos em aulas passadas, ele mapeia os riscos ambientais. Você tem que levantar todos os riscos ambientais das suas atividades laborais, ou seja, do seu setor, né, daquela área do trabalho, e verificar a relação entre esses riscos e os seus trabalhadores. Você vai representar graficamente, através de um quadro, não é verdade, os riscos existentes naquele local. Para quê? Para poder a gente evitar prejuízo à saúde dos trabalhadores. Está bem claro? Continuando. Na legislação do mapa de risco, como nós vimos, né, os membros da CIPA que são obrigados a realizar esse mapa de risco, juntamente com o pessoal todo envolvido na segurança do trabalho da empresa. Se a empresa é grande, ela tem serviços especializados de medicina e segurança do trabalho. Então, essa turma é que vai fazer a reunião com os trabalhadores do setor para poder saber quais os riscos existentes e para a gente fazer esse mapeamento para poder localizar esses riscos, proteger, saber os equipamentos de proteção individual que você tem que utilizar e, além do mais, para quaisquer visita que exista naquele local, o quadro vai estar lá e a pessoa vai saber qual o risco que existe naquele local de trabalho. Beleza? Essa é a legislação. Dentro desse processo, né, é muito importante, pessoal, você está vendo essa parte aí muito importante que nós temos aí, que eu vou até citar aqui, está vendo aqui, olha? Aqui está ocorrendo uma reunião e nessa reunião é com trabalhadores de cada setor para poder identificar todos os riscos existentes no trabalho. Então, portanto, a participação do maior número de trabalhadores na construção desse mapa vai proporcionar um mapa de risco cada vez melhor, ou seja, mais eficiente. Ficou bem claro? Mapeamento dos riscos ambientais. Por que, que a gente faz isso aí? Primeiro que a obrigação é por lei, né? É lei que obriga a ter mapa de risco específico. Esses riscos, mas por que intimamente esses riscos podem prejudicar o bom andamento da sessão, portanto, devem ser identificados, avaliados e controlados de forma correta, e mapeado e caracterizado dentro do mapa de risco. Os objetivos do mapa de risco, principalmente, você vai reunir informações para você poder estabelecer dentro daquele setor a situação da segurança e da saúde do trabalho lá naquela empresa, naquele setor, né? Você tem que possibilitar, durante a sua elaboração, a divulgação de informações entre trabalhadores, né? Estimular os trabalhadores a participarem de atividades de prevenção, né? Quando você previne os riscos existentes no trabalho, para a gente poder saber até o grau de intensidade desse risco, se é pequeno, se é grande ou se é médio, não é verdade? Se é risco químico, físico, biológico, ergonômico ou de acidente, né? As cores específicas.
Risco químico que a gente não pode esquecer e tem a cor vermelha, representado pela cor vermelha. Risco físico também, que a gente não pode esquecer, ruído, temperatura, que é representado por que cor mesmo? A cor verde. O risco biológico é representado pela cor marrom, que são os parasitas, bactérias, vírus, que nós passamos na pandemia agora, né? Vírus, né? Beleza? Riscos de acidentes, aquele mau arranjo físico, peça jogada no chão, e risco ergonômico, que são aquelas atividades que são realizadas, né? Sem o controle de posições inadequadas de trabalho, horário de trabalhos excessivos, etc. Ok? Qual a dificuldade? A maior dificuldade que nós temos para poder elaborar o mapa de risco é o envolvimento do pessoal do setor. Porque vocês acham que é brincadeira você levar ele para uma sala, sentar e perguntar quais os riscos, ou mesmo lá no setor de trabalho, a gente fazer aquelas pequenas reuniões, não é verdade? A maior dificuldade das empresas, né, está na falta de capacidade, informação sobre a atividade laboral, informação sobre o setor e subsídios técnicos para identificar, avaliar e controlar os riscos existentes, né? O mapa de risco deve ser refeitos a cada gestão, porque a CIPA ela está em 2 anos, cada 2 anos renova, então vai ter que fazer o mapa de risco em cada gestão da CIPA, beleza? Porque cada um tem um pensamento diferente, apesar dos riscos serem iguais. Olha bem, identificar os riscos locais de trabalho, como nós falamos, os riscos físicos, né? Que são ruído, vibrações, radiações, temperatura, pressões, umidades, né? Riscos químicos, poeira, fumos, gases, vapores, substâncias líquidas e substâncias sólidas, ou seja, todo composto químico ele tem um risco específico. O biológico, que é do grupo 3, que são bactérias, protozoários, fungos, parasitas, e o risco ergonômico, esforço físico, posições forçadas, inadequadas, monotonia, jornadas prolongadas, né, hora extra, e o risco de acidente que está relacionado à iluminação, armazenamento, arranjo físico. Esses aí, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Nós temos que identificar todos esses riscos. Muito bem. Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Vamos lá. Quais são essas medidas preventivas? Controle médico. Tem, por exemplo, atestado de saúde ocupacional. No atestado de saúde ocupacional estão os riscos específicos, principalmente os químicos. Fornecimento de EPI, né? São medidas preventivas. Normas de segurança que têm que serem seguidas, né? Durante a elaboração de quaisquer atividades laborais. Os treinamentos, muito importante, as inspeções regulares, né? Porque há esquecimento, né, pessoal? Então você tem que inspecionar sempre, para quê? A inspeção, pessoal, não é para prejudicar. A inspeção é para padronizar e manter que a eficácia de quem? Do EPI, a eficácia das normas se estão seguindo e etc. Mapa de risco. Nós temos os agentes físicos, que são esses daqui que a gente tem que lançar no mapa de risco. Quando os agentes existem no ambiente de trabalho, com concentração ou intensidade em que a capacidade de agressão às pessoas pode ser desprezível, por exemplo, ali tem um risco químico, mas é muito pequeno, ou seja, é muito pouco, agride muito pouco as pessoas. Então a gente classifica esse risco físico como pequeno, ou risco químico como pequeno. Mas quando as condições agressivas dos agentes estiverem abaixo dos limites toleráveis para as pessoas, mas causam desconforto para a pessoa que está fazendo aquela atividade laboral, a gente tem a classificação como risco médio. Então, grave, pequeno, médio. Mas também nós temos riscos grandes, que são aqueles caracterizados quando as concentrações elas estejam acima dos limites de tolerância, mesmo que haja proteção individual ou coletiva.
Então, quando não existem dados precisos sobre concentração e intensidade, você caracteriza aquele risco como grande. Então, no mapa de risco, o risco existente no setor pode ser pequeno, pode ser médio e pode ser grande. Quem que avalia o tamanho desse risco? É sempre o pessoal envolvido na segurança com os funcionários, os trabalhadores daquele setor. Registrando diferentemente, né, por grupos ou fatores de risco e utilizando para isso círculos e cores. Olha bem, gente, olha que interessante. A gente, no mapa de risco, todo mundo já deve ter visto essas bolinhas aí. As cores identificam o tipo de risco. Não vai escrever que é risco físico, mas pode ter essa legenda do lado do mapa de risco, tá ok? Quando você tiver a coloração verde, você identificar a coloração verde. E nessa coloração verde aqui, por exemplo, nessa coloração, vamos pegar o químico, o risco químico aqui, esse aqui, vermelho. E o vermelho tiver aqui representado por uma bolinha grande, quer dizer que naquele setor indica que existe um risco químico muito grande. Então nós temos que ter cuidado e vai ter os equipamentos de proteção específicos. Se você pegar, por exemplo, um risco físico, que é o verde, né? Eu até vou pegar a caneta na coloração verde. Se você pegar um risco físico que tem a coloração verde e ele for representado por essa bola aqui, que é intermediária, ou seja, ela não é pequena, ela não é grande, ela é média, quer dizer que naquele setor vai existir um risco físico médio. O número que porventura apareçam dentro dos círculos são o número de funcionários que estão expostos a esse risco. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, número 2, ter o número 2 aqui. Isso quer dizer que tem 2 funcionários expostos a esse tipo de risco. Mas se eu tiver aqui nessa bolinha de risco químico, o número 3, quer dizer que eu tenho 3 funcionários que estão diante desses riscos, estão expostos a esse risco grande químico. Entendeu? A legenda, a coloração e o tamanho representando o grau de risco, tá ok? Vamos lá. Diversos tipos de risco no mesmo ponto, ou seja, pessoal, imagine que essa representação aqui seja um risco grande. É o mesmo grau. Só que ali eu tenho um risco de acidente, eu tenho um risco físico, eu tenho um risco químico e tenho o risco o quê? O risco ergonômico. Eu tenho esses riscos. E eu tenho aqui, por exemplo, eu posso ter essa seta aqui, ela pode estar aqui. Se ela estiver representada aqui, é porque na passagem para lá e para cá, esses 2 riscos estão evidentes. Se eu tiver, por exemplo, o número 4 aqui, o número 2 aqui, o número 1 aqui, o número 3 aqui, vai representar o número de funcionários que estão expostos a esse. Quer dizer que eu posso representar vários tipos de risco com um único círculo? Sim, você pode ter, se existir todos esses riscos e eles forem de um mesmo grau, ele não pode ser risco pequeno com risco grande. Ele tem que ser do mesmo grau. Pode existir vários riscos pequenos, vários riscos médios e vários riscos grandes. Beleza? Olha que interessante. Diversos tipos de riscos no mesmo ponto, mas em graus diferentes. Olha que interessante. Aqui eu tenho 2 tipos de risco nessa representação aqui, olha. Aqui eu tenho 2 riscos, tem o risco biológico e tem o risco químico. E na transição, tá ok? Você tem esses 2 riscos. Aqui eu tenho 2 pessoas expostas a um risco, eu vou considerar isso aqui pequeno, de acidente, tenho 4 pessoas expostas a um risco pequeno ergonômico, aqui diversos tipos de riscos,
no mesmo ponto, mas em graus o quê? Diferentes. Ficou bem claro? Continuando. Exemplo de mapa de risco. O número dentro dos círculos indica a quantidade de trabalhadores expostos e as setas indicam que o risco encontram-se por todo o setor. Beleza? Olha o mapa de risco, que interessante. Vamos imaginar aqui. Eu sei que nesse setor aqui eu vou ter somente o risco o quê, gente? Biológico, e ele é pequeno, olha, porque o meu grau que está representando essa bolinha pequena aqui. Então, esse aqui é o risco pequeno, esse aqui é o médio, esse aqui é o grande. Então, aqui nesse setor, eu tenho 8 pessoas com risco grande de acidentes, né? E tenho aqui também o risco físico. Eu tenho um risco pequeno, essas 8 pessoas, elas têm um risco pequeno de ergonômico e um risco pequeno químico. Aqui nesse setor, eu tenho risco médio, só químico aqui. Ou seja, existe tramitação. E aqui eu tenho risco médio somente de acidentes. E olha aqui nesse setor, eu tenho um risco pequeno ergonômico e tenho um risco pequeno biológico. Tem um risco médio químico, um risco médio físico, um risco médio de acidente. Muito importante isso, sim. Pessoal, qualquer pessoa que entrar nesse setor aqui, ela vai ter que ter alguma proteção para esses riscos. Qualquer pessoa que entrar aqui, ela vai ter que ter proteção para o risco médio químico que tem aqui. Qualquer pessoa que entrar aqui tem que tomar cuidado porque tem risco de acidentes. E é médio, não é pequeno. Ficou bem claro? Olha outro mapa de risco muito importante com a legenda, tá vendo? Olha que interessante, o RH só tem ergonômico. Opa, produção. Na produção aqui nós temos risco médio, não é verdade? E nessa empresa não tem risco grande, segundo a legenda, né? Só tem risco pequeno e risco médio. Aqui tem o médio de acidente, médio físico, médio químico e médio biológico. Então, o trâmite para cá de quaisquer pessoas que vêm para cá, na cozinha, risco de acidente. Olha aqui, aqui tem o banheiros, controle de qualidade, não, aqui é mictórios, aqui olha, riscos biológicos, tá vendo? Os parasitas, bactérias, protozoários, diretoria, risco biológico, eles ficam muito tempo deitados, então por isso que acontece isso. Beleza, no depósito, risco químico, deve ser depósito de alguma substância química, risco físico e risco ergonômico. Muito importante que nós saibamos fazer este tipo de acordo com a legislação em vigor, não é verdade? A falta do mapa de risco vai acusar multa. Olha, uma empresa com de 1 a 250 funcionários, ela vai ter multa, pessoal, de quase 1.241, de 630 a 1.241 UFIRs. Então isso aqui é importante para você poder exigir. É uma lei, é legislação, lei, tá ok? Então uma empresa de 250, ela vai ter uma multa de 1.242, é isso aqui. O valor da UFIR, eu não sei se eu coloquei aqui o valor, não coloquei o valor da UFIR. Eu não coloquei o valor da UFIR aqui nesse slide, falta pesquisar, tá ok? O valor da UFIR, para você saber o valor da multa, que é muito importante. Então, para elaborar, primeiro, você precisa ter um layout, ou seja, uma planta baixa do setor. Saber a localização de todas as máquinas ou pontos de trabalho e saber cada risco que tem lá. Banheiro, risco biológico. Então, nós temos que caracterizar que nós temos nesse mapa. Então, nós temos que ter o layout, fazer a reunião com esses trabalhadores e depois dessa reunião identificar se o risco é pequeno, médio ou grande e fazer e colocar lá o número de pessoas envolvidas, etc. Ficou bem claro, turma? Até a próxima e um abraço a todos.